Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Nós Te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado, protegido, amparado. O Senhor está conosco todos os dias. E nós andamos em segurança por este mundo mau, porque nós temos o Senhor como nosso bom pastor e por isso nada nos faltará. Abençoa este dia, ó Deus, abençoa agora o meditar da Tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz assim: Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já notou que o ser humano vive buscando ter poder para fazer o que quiser? Assim, por exemplo, as pessoas pensam em ficar ricas porque querem ter poder para gastar à vontade sem se preocupar. As pessoas buscam sucesso para poder influenciar outros e ganhar dinheiro com isso e fazer o que quiserem. Um sonho em ter a própria empresa para poder trabalhar a hora que quiserem e serem seus próprios patrões. Só que, na verdade, estimado irmão e irmã, tudo isso é ilusão. Pois dinheiro, bens materiais, sucesso na vida, tudo é passageiro. Quando vêm os problemas, as aflições, doenças e a morte, tudo isso não vale nada, não ajuda nada. Esta é a busca do ser humano em ser igual a Deus. Como no princípio o ser humano pecou justamente porque o diabo disse que se eles desobedecessem a Deus, fizessem a sua própria vontade, eles seriam iguais a Deus. E desde então o ser humano busca ser Deus. Pior é que o ser humano nunca vai ser igual a Deus, porque Deus só tem um. Jesus falava que ele veio inaugurar o reino de Deus no mundo. As pessoas de sua época e também os discípulos pensavam em um reino terreno, de poder e domínio sobre outros povos. Por causa disso, a pergunta que os discípulos fizeram no texto de hoje foi: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eles não entendiam ainda que o reino de Deus não era o reino do domínio sobre os outros pelo poder e pela força, mas o reino que Jesus fala é o que vem do amor que se sacrifica pelos outros, onde o maior e o mais forte se dispõe a servir os mais fracos. O reino de Deus aqui na terra começou quando Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, nasceu. O Criador de todas as coisas se faz criatura por amor às criaturas. O contraste do nascimento e vida de Jesus era que, sendo Deus, ele não usava seu poder para dominar de modo autoritário pela força os outros. Enquanto as pessoas da época de Jesus esperavam um rei poderoso e glorioso, Jesus vem como um bebê tão pobre que teve como seu berço um coxo de animais comerem em um estábulo. Lembra que os magos do Oriente vieram procurar o Messias que tinha nascido, e onde eles foram primeiro? No palácio do rei, porque imaginavam que o rei dos reis deveria nascer na riqueza, no palácio. Mas onde eles encontraram Jesus?
na estrebaria de Belém. Durante a sua vida, Jesus evitou fazer grandes milagres e prodígios porque ele queria que as pessoas confiassem nele como Senhor e Salvador, vendo o seu amor e ouvindo as suas palavras, nunca pelo poder e pela força. Jesus, mesmo quando fazia milagres, curava pessoas, era tudo para demonstrar o quanto Deus ama as pessoas, quanto Deus se preocupa com as pessoas, o quanto Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. Quando Jesus está frente a frente com Pilatos em João 18, 36 e 37, é perguntado se ele era de fato rei. Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz, disse Jesus. Ninguém conseguia entender na época de Jesus como ele era o rei dos reis, mas pobre, sem formosura, e como ele foi pregado na cruz, um castigo para os piores bandidos na época. Também os discípulos não conseguiam ainda entender direito o que era o reino de Jesus, por isso perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus responde assim: não cabe a você saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. O que Jesus estava dizendo para eles e para nós é que com ele tudo é diferente do que o ser humano pensa, porque o ser humano pensa errado. Sendo o reino de Jesus, o reino do amor, do perdão, da compaixão, da salvação, do altruísmo, do dar a vida em favor dos outros para que os outros tenham vida, eles deveriam em primeiro lugar deixar pela fé que Jesus fosse o rei deles, de suas vidas, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Depois deveriam espalhar o reino de Jesus pela pregação da palavra de Deus. Jesus torna-se Senhor, Rei e Deus de uma pessoa quando ela ouve falar do seu maravilhoso amor que se sacrifica na cruz para salvar o ser humano pecador. O apóstolo Paulo teve sua vida totalmente, radicalmente transformada e se tornou cristão depois que tomou consciência de que ele era um pecador perdido e condenado ao inferno. Ouviu e entendeu tudo o que Jesus Cristo fez por ele, quando veio ao mundo, sofreu na cruz pelos seus pecados, morreu e ressuscitou, para dar a ele o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O amor de Deus em Cristo foi tão maravilhoso e transformador na vida do apóstolo Paulo, que ele disse assim em Romanos 8, 6 a 11. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Jesus então diz para os seus discípulos que não era para eles ficarem preocupados em quando Jesus iria se mostrar como Rei e Deus, que é para o mundo,
mas para focarem suas vidas no que realmente era mais importante: serem testemunhas de Cristo no mundo, falarem do amor de Deus em Cristo para todas as pessoas. Por isso Jesus diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Jesus diz que os discípulos só poderiam ser discípulos e cristãos depois que o Espírito Santo viesse sobre eles e os capacitasse para serem testemunhas. Isso vai acontecer daqui a alguns dias na vida dos apóstolos, quando a gente vai ler em Atos. Para nós, o Espírito Santo veio a nós no batismo, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus. Aí sim, nós fomos transformados em cristãos, tirados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno, e fomos transformados em luz do mundo e sal da terra. Como luz e sal da terra, nós iluminamos a vida das pessoas pelo nosso exemplo de vida cristã e pelo nosso falar do amor de Deus em Cristo. Como testemunhas do amor de Deus em Cristo, os discípulos deveriam viver e falar de Cristo onde Deus os conduzisse. Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, Judéia e Samaria era a região, e até os confins da terra. Estimado irmão e irmã, muitas vezes nós também, como os discípulos, queremos ver o poder de Jesus, queremos milagres, prodígios, queremos ver coisas espantosas em nossas vidas. Muitas vezes queremos que Deus nos dê riquezas e poder para dominar sobre os outros. Não é assim com Cristo e com os que são cristãos. O poder de Cristo e de nós cristãos é o poder do amor, que serve, que se sacrifica, que faz tudo para os outros serem felizes. O poder de transformar a vida das pessoas que conhecemos é o poder da palavra de Deus que nós anunciamos e vivemos. Quando oramos no Pai Nosso, dizemos: venha o teu reino, e logo depois nós mesmos dizemos como o reino de Deus vem a nós: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazendo a vontade de Deus em nossa vida e no mundo, nós vivemos e espalhamos o reino de Deus pelo mundo. Alegre-se, estimado irmão e irmã, porque você pertence ao reino de Cristo, um reino que não é exercido com poder e força, mas com amor, perdão e compaixão. Viva neste reino de Cristo e seja testemunha de Cristo, onde Deus colocou você, vivendo como um cristão e testemunhando a sua fé. Não discuta, nem brigue com as pessoas por causa da fé. Simplesmente fale o que Jesus é para você e como é maravilhoso viver nesse amor de Deus em Cristo. Falemos como o apóstolo Paulo falou em Romanos 1. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos não instruídos. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor quer ser o Rei em nossas vidas através do amor, da compaixão, do perdão. Que nós possamos olhar para Cristo e ver nele o teu amor se mostrando de forma concreta por nós. Que a cruz de Cristo nos ensina a nos submetermos à tua santa vontade e vivermos como cristãos neste mundo. Que a nossa vida seja um modo de nós honrarmos e glorificarmos o teu nome e divulgarmos a tua palavra. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém.